Olá, esse é mais um podcast Encontro com a Palavra. E você que vai assistir, se inscreva-se no nosso canal no YouTube. Também acompanhe a gente no nosso Instagram, Instituto Servos. E deixe o seu like, se inscreva-se, compartilhe com a família, com o tio, com a mãe. E hoje o nosso tema vai ser Desafios da Juventude Cristã. E eu não poderia convidar outro. Convidei esse cara aqui que para mim é uma pessoa muito especial. Se apresente. Muito obrigado, Felipe. Eu sou Genial Pinheiro, coordenador da União de Mocidade das Assembleias de Deus em Pedreiras, e com satisfação estou aqui para esse papo tão saudável a respeito da nossa mocidade e os desafios que estamos enfrentando, no século XXI, com grandes ataques que temos contra a família, contra a igreja, e eu tenho certeza que será uma conversa, um debate de grande proveito para você que está assistindo, para que você possa ser edificado pela palavra de Deus e pela nossa conversa aqui hoje. Por aí vocês já viram que a conversa vai ser interessante, sobre jovem, que é um assunto muito delicado. E vamos para a primeira pergunta, Genial. Genial, como você encontra equilíbrio entre sua fé e os desafios que enfrenta como jovem? Felipe, acredito que o primeiro passo para que esse equilíbrio venha acontecer é de fato um real encontro com Jesus. Quando de fato nós encontramos a Jesus, quando um jovem, uma criança, um adolescente, ele compreende o que de fato é a fé, que de fato é o Evangelho, quando ele conhece a Cristo, quando ele conhece a palavra de Deus, que ele tem um ser transformado. Aquilo que o apóstolo Paulo diz, que nós seremos uma nova criatura após conhecermos Jesus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, as outras coisas, elas são secundárias na nossa vida. Então, por mais que nós passemos por dificuldades, olhemos para o mundo e os grandes desafios que enfrentamos, eu acredito que você que está em casa, jovem, está nos assistindo nessa oportunidade, você enfrenta todos os dias grandes e grandes desafios. É um leão que nós matamos todos os dias. Mas aquilo que nos dá equilíbrio, aquilo que nos proporciona equilíbrio, é aquilo que Salomão escreve em Eclesiastes 12, que é para nós nos alegrarmos no dia da nossa mocidade, nós conhecermos a Deus, nós vivermos dedicado a Deus. Então, dizer que é fácil, não é fácil viver e manter um equilíbrio entre fé e essas dificuldades, esses desafios, mas o mais importante de tudo é nós olharmos para Jesus e compreendermos algo. Jesus, ele está do nosso lado, Jesus é que nos orienta. Então, um outro ponto que eu posso afirmar que é de suma importância é quando nós conhecemos as Escrituras. Se nós olharmos para a vida de José, para aquilo que José representou, todos conhecem a história de José, o que José passou, o que José enfrentou naqueles dias quando ele estava no Egito. Ele foi para a casa de Potifar e um dos grandes desafios de José, que é um grande desafio hoje, é a questão da tentação no que se diz respeito à sexualidade. E José era um homem cheio de Deus. José era um homem que compreendia o propósito de Deus. Quando a mulher de Potifar chega a José e faz aquela pergunta para ele, faz aquela oferta tão audaciosa para José, a resposta de José é: como eu poderia cometer tamanho pecado contra o meu Senhor e contra o meu Deus? Então, o jovem cristão, diante desses desafios, ele tem que lembrar de duas coisas. Primeiro, ele é salvo em Jesus. Ele deve amar a Bíblia e lembrar que nós estamos aqui só de passagem. Então, esse é o ponto central desse equilíbrio. É a salvação, a fé em Cristo e o conhecimento da palavra, que nos possibilita. Se nós conhecermos a palavra, estivermos firmes na palavra, a palavra nos ajudará a enfrentarmos esses desafios e sermos fiéis até a morte, como diz o próprio Cristo. Genial, quantos anos você tem? Hoje eu tenho 21 anos, Eu comecei muito cedo nessa jornada de fé. Então, acredito que aos 10, 11 anos eu comecei a servir a Jesus e foi um divisor de águas na minha vida. Então, logo me envolvi na igreja. Na adolescência, é o meu primeiro trabalho que eu tive a oportunidade de estar à frente, um ponto de pregação. Eu tinha 14 anos de idade, então eu amadureci de forma precoce. As circunstâncias me forçaram a isso. Então, por mais que seja difícil, não é impossível.
mesmo diante da juventude, mesmo diante dos desafios da juventude, por melhor dizer, nós termos uma vida equilibrada na palavra de Deus, desenvolvermos um papel de liderança. Quando nós olhamos para a história, né, no Novo Testamento, Josias se encontra com o desafio de servir a Deus ainda muito jovem. Você pode ler esse texto sagrado, a história de Josias, e perceber que Josias, quando ele assume o reinado, ele tinha 8 anos de idade. E eu gosto muito do texto, Felipe, porque os versículos 3 do capítulo 34 do livro de 2 Crônicas vai dizer o seguinte, que Josias ele começou a buscar a Deus no 8º ano de seu reinado. Josias assume o reinado com 8 anos de idade. E no 8º ano ele começa a buscar o Senhor e buscar a Deus de todo o coração. Então Josias tinha 16 anos e Josias busca a Deus e ele encontra em Deus essa força. Então não é a idade, mas sim um compromisso que nós temos com Deus, com a sua palavra. E eu acredito que esse compromisso é o que nos motiva a estar de pé todos os dias e enfrentarmos e matarmos esse leão. Ótimo. Por aí vocês já estão tirando que esse jovem tem uma mente brilhante. Por isso que eu convidei ele. Vamos lá para a segunda pergunta. Geniel, quais são as principais questões ou dúvidas que os jovens da igreja têm hoje em dia? Felipe, infelizmente, muitos dos nossos jovens ainda, eles se enquadram naquilo que nós chamamos de analfabetismo bíblico, né? Não ter o amor pela Escritura, não ter o amor pelas questões centrais da fé. Então, o nosso ponto principal no que se diz respeito à vivência na igreja é nós conhecermos as nossas crenças. Então, a maioria dos jovens, eles não têm essa consciência do que de fato é o cristianismo. Talvez isso seja o maior ponto que os prende ao mundo. Então, quando há um monopólio da opinião, não é aquilo que a gente chama de hegemonia, eles acabam cedendo aos ensinamentos. Eu vou dar um exemplo muito prático que você que está nos assistindo vai compreender. Por exemplo, nós vemos 2 exemplos na Escritura, que eu já citei, que é o de José e Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, eles chegam em Jerusalém, ou em Babilônia, por melhor dizer, e eles chegam como alguém que serviria ao rei, como aqueles que estariam diante do rei. E se nós fizermos um paralelo entre o Egito e a Babilônia, existia uma diferença muito grande, e a diferença crucial. Qual era? A Babilônia, ela estava entrando na mente das pessoas e o monopólio era intelectual. Eles controlavam a mente, Felipe. Então era mais ou menos assim, vocês podem servir ao Deus de vocês, mas vocês também têm que se curvar diante de Nabucodonosor, vocês têm que aderir às crenças da Babilônia. Você pode até adorar o Deus de Jerusalém, mas você tem que se curvar diante da Babilônia. Então, o que acontece hoje com a mocidade é muito parecido. E, infelizmente, eu não vou dizer que o diabo levanta, porque eu posso até ser taxado aí na rede social, mas eu diria que não é algo de Deus, igrejas que tentam unir. Deus fez separação entre luz e treva, então não tem como unir luz e treva. O dia é dia e a noite é noite. Então algumas igrejas eles acabam caindo na tentação de deixar as coisas correr, fazer vista grossa para tanto pecado e fazer com que essas dúvidas que o jovem tem sejam sanadas e não sanadas de uma forma saudável, mas sim numa forma de ignorância mesmo. Então as pessoas acabam caindo nesse erro, cometendo esse erro. Então o jovem, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. Não, mas por que na igreja tal pode e na igreja tal não pode? Então geralmente essas questões, essas dúvidas que são levantadas pela mocidade. O que falta? Falta uma autonomia de pensamento. Eu sempre costumo dizer que, principalmente na nossa igreja, tem doutrina, há doutrina. E na Assembleia de Deus sempre houve doutrina. E no meio da mocidade deve haver doutrina. O que há no meio da mocidade é uma má articulação dessa doutrina. Se nós vermos hoje os jovens, eles não têm interesse por essas questões religiosas, por essas questões teológicas, e eles acabam sendo levados pelos teólogos de internet, por essas pessoas que falam qualquer coisa por aí, e eles dão crédito. Então, eu acredito que a principal razão pela qual ele tem essas dúvidas, levantam esses
questionamentos é a falta do conhecimento bíblico, a falta de conhecimento das crenças centrais da denominação que ele faz parte. Então, eu acredito que esse é o grande problema que nós enfrentamos hoje. Genial, a gente sabe que cada um tem um jeito de estudar a Bíblia. Cada ser humano tem seu jeito diferente. Mas a gente percebe que você realmente entende e passa um pouco para os jovens como é a maneira que você estuda a Bíblia. Passa um pouco, ó, Felipe, eu estudo assim para inspirar mais jovens. Cara, é algo muito peculiar. É algo muito peculiar. Só que existem alguns padrões, né, que nós devemos seguir. Como, por exemplo, sempre ler a Bíblia. Faça da sua vida um palco para a glória de Deus. Não para a sua glória, mas para a glória de Deus. Leia a Bíblia todos os dias. Então, quando você se familiarizar com a Bíblia, quando a leitura da Bíblia ela não ser mais algo que é um peso, que você não vai sentir sono quando começar, então as coisas vão começar a melhorar. Então, os jovens eles são tentados a fazer o seguinte: poxa, eu vou começar a ler a Bíblia. Ele lê 10 capítulos por dia no primeiro dia. Depois lê 5, aí vai diminuindo. Você não precisa começar e ler tantos capítulos só em nome de um capricho. Mas tente criar uma rotina de leitura da Bíblia. Eu lembro-me que um dos primeiros livros que eu li foi A Bíblia através do Século, de Antônio Gilberto. E lá tinha uma frase muito interessante, que ele dizia o seguinte, que nós devemos ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia, estudar a Bíblia, viver a Bíblia para ser santo e crer na Bíblia para ser salvo. Então, isso abriu a minha mente para eu começar a viver de fato e amar a Escritura. Então, você tem capacidade de conhecer a Bíblia. Talvez você é alguém que conheça muito de smartphone, talvez você é alguém que conheça muito de futebol, talvez você seja alguém que conheça muito sobre redes sociais, sobre programação, sobre software. E por que você não tem a capacidade de aprender a Bíblia? Será que a Bíblia é de fato algo tão difícil assim? Será que o Espírito Santo não pode nos orientar a aprender a Bíblia? Então, eu me apego muito naquilo que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, quando ele diz assim, que se é o teu dom ensinar, exortar, ministrar, que haja dedicação. Então, na Escritura tem que funcionar da mesma maneira. Haver dedicação para que nós possamos, de fato, compreender. Então, qualquer jovem, eu conheço jovens que são muito inteligentes e que abriram a sua mente para estudar a Bíblia, que estudam a Bíblia e pregam, ensinam, e é muito bom ouvir. Eu tenho alguns amigos que se enquadram nesse perfil. Eu acredito que o principal ponto é justamente criar o hábito de leitura da Bíblia em qualquer circunstância. Leia a Bíblia, anote, faça as anotações na sua Bíblia. Como eu disse no início, é algo muito peculiar. Por exemplo, as pessoas quando vão pregar, a maioria das pessoas usam sermão. Isso não significa dizer que você não pode usar sermão. Eu, particularmente, não uso sermão na hora de pregar. Eu estudo em casa, faço as minhas anotações em casa, leio o texto, sempre procuro memorizar o texto em que eu vou pregar, mas eu não uso sermão. Então, é um método meu. Não significa que as outras pessoas não podem usar, né? A homilética até orienta que nós devamos usar sermões ali para que nós possamos seguir uma linha de raciocínio e não se perder no meio da mensagem. Mas são métodos que você pode desenvolver em casa. Então, se o teu método que você vai ficar à vontade, que você vai aprender, é colar na Bíblia um script, faça isso. Se é colar na parede, aquilo que você quer aprender durante a semana, então faça isso. Mas o importante, acima de tudo, é você ler a Bíblia todos os dias e orar pedindo orientação do Espírito, porque ele vai te ajudar. Muito bem. Vamos para a terceira pergunta. Como você lidar com a pressão social e cultural para se afastar da sua fé? Eu tive uma juventude, né? Eu me considero jovem até hoje, apesar de ser casado, tenho 21 anos de idade, mas como eu disse no início, eu tive que amadurecer muito cedo. E pelo fato de amadurecer muito cedo, trouxe também algumas responsabilidades. Desde muito cedo eu tive algumas responsabilidades. Eu lamento muito porque muitos dos meus amigos que professaram a fé no mesmo período em que eu professei, eles infelizmente não estão mais entre nós, né, na igreja. Eles se afastaram da igreja, então eles cederam a essa pressão. Quando se trata disso, Felipe, eu lembro muito da parábola do semeador de Mateus 13, né? A semente que caiu na beira do caminho, a que caiu entre os espinhos, a que caiu no solo rochoso e a que de fato caiu em terra boa.
Então sempre haverá essa pressão. Não é algo de hoje, é algo que sempre existiu, essa pressão para nos afastarmos. E hoje, a investida pelo fato de sermos jovens, ela ainda é maior. Os jovens que estão nos assistindo, eles sabem muito bem disso. Um caso, muito exemplo, nós podemos falar isso aqui abertamente, porque é algo que acontece, inclusive, nas igrejas. A indústria pornográfica, ela acaba induzindo muitos jovens a se afastarem da fé, a esquecerem. Eu já convivi com pessoas em que chegaram e conversaram comigo e pediram ajuda por conta disso. Então, há uma pressão muito grande, né? Agora, eu falo particularmente que essa pressão, ela sempre haverá. Ela sempre haverá. De algumas pessoas é mais tenaz, para outras pessoas são mais leves, mas sempre haverá essa pressão. É aquela velha ideia, o capinho, a grama do vizinho sempre é mais verde, sempre é melhor. Então você olha para a vida de alguém, você acha que não sofre esses desafios, não sofre essa pressão pelo fato de ser bem sucedido na fé. Apesar das dificuldades, eu me considero uma pessoa que Deus tem me ajudado e eu tenho conseguido fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu tenho essa consciência. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Não quer dizer que todos os dias nós não passamos por dificuldades. Então, essa pressão que a cultura, que a sociedade impõe sobre nós é muito grande. Um exemplo muito, muito comum que eu sempre costumo citar na escola, no ensino médio, eu sempre fui muito abordado por as minhas questões de fé. Né? Sempre fui questionado por defender o casamento, sexo depois do casamento, somente pela ideia de defender que uma moça e um rapaz devem casar virgem. Então, sempre em sala de aula, eu era afrontado com essas ideias, apesar das pessoas sempre me respeitarem muito na sala de aula, porque eu sempre desenvolvi um papel de liderança nesse sentido, mas havia essa pressão social de que a igreja ela impõe sobre nós, aí tem aquela ideia de que a igreja faz uma lavagem cerebral e que as pessoas elas acabam vendo a igreja, né, com aquilo que Karl Marx chamou de ópio do povo, como algo para se esconder ou alguma coisa dessa natureza. Mas existe essa pressão social, cultural sobre nós e o que nós devemos fazer é lembrar de Cristo. A Bíblia diz, haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse sentimento deve haver em nós. Então, todas as vezes que eu passo por uma situação como essa, eu lembro daquilo que Jesus escreve em Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, essa pressão sempre haverá. Essa pressão não é de hoje. A Bíblia diz que o império das trevas está se levanta constantemente contra a igreja, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, e isso é o que me conforta a viver uma fé genuína. Amém. Vamos para a quarta pergunta. Quais são algumas formas práticas de envolver os jovens na vida da igreja e no serviço cristão? Existe algumas maneiras de fazermos isso de forma saudável, né? Eu sou contra qualquer meio, qualquer método de atrair jovem para a igreja que seja contrário à Escritura. Com movimentos. Movimentos, por exemplo, transformar o culto em algo totalmente desvinculado da adoração. A igreja promove isso, a igreja está promovendo isso, aquilo outro, e aquilo que foge do padrão bíblico, entende, Felipe? Então, é muito... não é saudável para a fé, isso é prejudicial. Deixa eu dar um exemplo muito comum. Se um jovem ele é atraído por esses movimentos na igreja e ele é envolvido dessa maneira, porque em nome do movimento como esse, na primeira dificuldade que ele tiver com relação a questionamentos da sua fé, ele vai sair. Ele vai embora. Porque ele não está na igreja por causa de Cristo. Se ele não está na igreja por causa de Cristo, ele não vai permanecer lá. Então é algo que nós devemos ter muito cuidado. Eu acredito que os jovens eles devem ser atraídos pelo o verdadeiro motivo, que é a salvação. Se o jovem for salvo, se o jovem compreender o evangelho, ele vai ser atraído, ele vai ser envolvido no serviço cristão. Então, quando eu percebi que era aquilo que Deus queria para a minha vida, eu disse, não, eu tenho que seguir isso de fato. As outras coisas, elas são secundárias. O texto, é muito interessante, Felipe, nós não colocarmos na Bíblia aquilo que o texto não quer dizer. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Mateus, Jesus diz em Mateus 6, se não me foge a memória, que
que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Não é isso que o texto diz? Mas o texto não diz que nós devemos buscar somente, exclusivamente o reino de Deus. Há uma diferença. É, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas vão ser acrescentadas. Então, a partir do momento que eu tenho a minha fé alicerçada na Escritura, que eu vivo para a glória de Deus, eu vou ser envolvido no serviço cristão. Eu sentirei a necessidade de estar envolvido no serviço cristão. Qualquer pessoa que conhece o Evangelho, ela nunca vai ficar de braços cruzados e ver a seara do Senhor precisando de trabalhador e não está ali disponível para fazer isso. Então, nós temos um grande problema em tentar meio que fazer o certo pela maneira errada. Ah, Geniel, mas os fins justificam os meios. Nunca justificou e nunca vai justificar, né? Aquilo que Emmanuel Kant fala é muito certo. Se aquilo que é errado começa errado, vai terminar errado, então mesmo que o final seja bom, ele não vai justificar a premissa. Então, nós devemos ter cuidado com isso, atrair as pessoas em nome de um evangelho que não é genuíno, um evangelho barato, uma graça barata, e daqui a pouco essa igreja ela não vai ser fortalecida. Então, para encerrar esse ponto, eu me lembro muito daquilo que Jesus deixa de exemplo aos seus discípulos, que é levar o evangelho em qualquer circunstância. Se nós olharmos para o livro de Atos, nós veremos que quando Pedro e João foram presos e o Sinédrio, a cúpula sacerdotal, quis prender e de fato prendeu, e nós vemos aquele episódio em que o anjo ele liberta Pedro e João. Depois o Sinédrio se reúne e o texto sagrado diz que eles estavam com raiva, regiam os dentes para Pedro e João, lá no livro de Atos. E o que eles queriam era matar Pedro e João. Aí se levanta um homem muito respeitado chamado Gamaliel. Aí Gamaliel diz o seguinte, pede para retirar Pedro e João do meio deles e diz: varões israelitas, eu tenho um conselho para dar para vocês. Há algum tempo se levantou Galileu, algumas pessoas aderiram às suas crenças, depois ele morreu, os seus seguidores foram dispersos e não terminaram em nada. Não terminaram em nada porque não tinha fundamento de fé. Não tinha, e é assim que acontece com aquelas pessoas que são atraídas em nome de movimento. Eles não vão acabar em nada, eles vão embora, vão sair. Mas Gamaliel olha para eles e diz: mas se o que esses homens estão pregando de fato for de Deus, for a palavra de Deus, vocês não vão conseguir parar, porque do contrário vocês estariam lutando contra Deus. Então eu sou totalmente contra a qualquer movimento, a qualquer meio, a qualquer método de atração dos jovens para a igreja que não seja pautado na Escritura. Tem que ser pautado na Escritura. Se esse jovem não tiver raiz, ele vai ser sufocado pelos espinhos, a sua raiz vai ser fraca e ele não vai conseguir desenvolver a fé e futuramente ser um obreiro, alguém que vai contribuir para a obra de Deus e também, de fato, a sua alma estará correndo perigo. Então, muito triste essa realidade. Verdade. Como a igreja pode melhorar, apoiar e orientar os jovens em sua jornada espiritual? Cara, isso é algo que, infelizmente, muitas pessoas cometem esse erro. Deixa eu dar um exemplo bem prático. O discipulado é a maneira mais eficaz da igreja influenciar e da igreja colaborar com os jovens. O discipulado. Por que o discipulado? Porque quando um jovem chega na igreja, a igreja deve abraçar e deve discipular. Porque a partir do momento que a igreja discipula aquele jovem, ensina, orienta aquele jovem, ele vai compreender o seguinte: eu compreendi a fé, eu sei o que é a fé. Então vai chegar um momento em que aquele jovem vai começar a andar com as suas próprias pernas, ele não vai precisar mais ser carregado, ele não vai ser mais uma criança na fé, ele vai ser alguém que compreendeu o evangelho e que vai ser incluído na fé. Então, a igreja precisa desempenhar esse papel do discipulado. Eu acredito que é uma forma muito eficaz, o discipulado na igreja, para que os jovens eles venham estar firmes na presença de Deus. Uma outra coisa que eu acredito que é fundamental é a igreja protagonizar os jovens. Trabalhos envolvendo a mocidade, trabalhos envolvendo pregação com os jovens, ensinamento, estudo bíblico para jovens, círculo de oração com os jovens. Então, a igreja envolver. Então, há uma resistência muito grande. Infelizmente, nós temos algumas pessoas que eles não aceitam que um jovem seja mais protagonizado do que ele.
Eu digo isso por experiência própria, eu já sofri isso na pele e acredito que muitas pessoas também já passaram por isso, né? Servem como testemunha, servem como prova para isso. Então, eu cheguei a liderar pessoas, eu tinha 17 anos e dirigi uma congregação e lá tinha irmãos com 50, 60 anos, com 30, enfim, muitos obreiros mais velhos do que eu. Então eu já sofri esse tipo de resistência, mas por outro lado eu tive pessoas que me ajudaram a enfrentar essa jornada. Então quando um jovem ele se aproxima da liderança, ele quer alguma coisa, a igreja deve abraçar. A igreja deve ensinar, a igreja deve incentivar, a igreja deve orar, deve protagonizar o jovem. Você já parou para imaginar uma juventude cheia de Deus? O que é capaz de fazer uma juventude cheia de Deus apoiado pela igreja? A igreja orando, a igreja orientando esse jovem. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz o seguinte, que Timóteo iria lidar com um público muito vasto. Eu me identifico muito com aquela carta porque quando eu olho as orientações de Paulo a Timóteo, eu tiro todas aquelas orientações e aplico na minha vida. O apóstolo Paulo diz, olha, as senhoras, as irmãs mais velhas, trate como a tua mãe, aos mais velhos como teu pai, aos mais novos como teu irmão, e as jovens como tua irmã. Aí o apóstolo Paulo diz impureza. Ou seja, ele orienta que o jovem deve haver com o jovem esse envolvimento no meio da fé, no meio da liderança, essa integração, mas que isso seja feito dentro de um padrão bíblico. Então eu faço um clamor a você que está assistindo esse podcast, que está ouvindo essa conversa, assistindo em casa, seja pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo vídeo que te enviaram via WhatsApp, influencia esse jovem. Se ele está começando a pregar, influencie que ele pregue. Se ele está começando a ensinar, influencie que ele ensine, ajude, oriente, se possível, contribua para isso, invista na vida dos jovens, porque eu digo isso porque alguém investiu em mim, alguém me deu oportunidade, alguém me deu chance. Então, uma certa vez, vou contar essa experiência, não vou citar o lugar, o nome, mas uma certa vez, uma turma... alguns alunos de uma turma meio que não quiseram me aceitar ministrar uma aula. Na época eu tinha 17 anos, eles não quiseram aceitar eu ministrar a aula por conta da minha idade. Eles ligaram para o coordenador do polo, que era o pastor Jarber na época, ligaram algumas pessoas, fizeram algumas reclamações, o pastor Jarber foi pessoalmente na turma e perguntou o porquê que eles estavam com essa resistência. E um dos alunos ele não era contra que eu ministrasse a aula, ele disse, pastor, é pelo simples fato do Geniel ser muito novo. Então o pastor Jarvis foi muito sábio e disse que se for por alguma questão doutrinária, ele iria me remover do cargo de professor ali daquele polo, daquela turma, mas se fosse simplesmente pelo fato da idade, quem quisesse poderia trancar sua matrícula, que eu ia permanecer dando aula. Então, existe muito isso. Então, depois da primeira aula que eu dei, eu lembro-me que ao término, um aluno, um senhor já, ele se aproxima da mesa, enquanto eu colocava o notebook na bolsa, e ele começa e diz assim, me perdoe, meu irmão. E eu não soube o porquê, eu digo, mas eu não lhe conheço, eu não sei nem o seu nome, por que o senhor está me pedindo perdão? Ele disse, porque quando o senhor entrou pelaquela porta, eu lhe julguei pelo simples fato do senhor ser um jovem, e eu vi que de fato eu estava errado. Então, isso foi, frequentemente acontece comigo em alguns ambientes, mas eu acredito que quando nós temos Jesus e quando a fé, de fato, ela alcançou o nosso coração, nós somos transformados, essas questões elas não são tão relevantes. Isso é algo que não devemos nos preocupar. Então, infelizmente, a igreja, eu não diria a igreja em geral, mas algumas pessoas, eles ainda não conseguem lidar com esse protagonismo que o jovem tem, que um jovem cristão que começou a pregar, começou a ensinar, uma jovem que começou a cantar, ele desenvolve um papel de liderança na igreja. Alguns ficam meio com o pé atrás, enciumado, mas isso sempre vai acontecer. Mas eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, mais velho, se você enxergar potencial em um jovem, que ele possa ser protagonizado, que você possa ajudar ele a crescer em graça e em conhecimento, porque ele pode ser bênção para a sua vida e bênção para aqueles da sua família e para a igreja, consequentemente, e para o reino de Deus. Eu acredito que o principal papel da igreja é apoiar e abraçar a mocidade, porque a mocidade é um braço forte da igreja de Cristo. Muito bem. Geniel, para encerrarmos esse podcast, olhe para aquela câmera
Deixa um recado para os jovens, senhores, a igreja em geral. Deixa um recado do fundo do seu coração. O recado que eu quero deixar para vocês é que vocês possam olhar para a mocidade com carinho. A mocidade, ela está sendo atacada. E nós vemos isso na mídia, nós vemos que muitos jovens, eles estão distantes de Deus. Eles foram ludibriados por esse mundo. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Então, o meu pedido é que vocês orem pela nossa mocidade, que vocês orem pelos jovens de Pedreiras e que vocês me ajude nessa jornada, ajude a liderança, ajude a UMADEP a desenvolver um papel eficaz. Se você tem um jovem em casa, minha irmã, meu irmão, influencie ele para a igreja, influencie ele viver para Jesus, influencie ele para a escola dominical, faça com que ele seja um homem de bem, uma mulher de bem, porque hoje você pode ser negligente e não influenciar, e daqui a 10 anos você pode se arrepender por esse motivo. Então, o meu clamor é que você ore pelos jovens, ore pela juventude, influencie, dedique tempo para os jovens e nos ajude nessa jornada de liderança, de nortear os jovens para o reino de Deus. Não esqueça disso. Um dia você foi jovem, um dia você teve a mesma mentalidade, talvez você precisou de pessoas para orientar, talvez você não teve essa orientação e muitos erros você cometeu porque não teve essa orientação. Não deixa que isso se repita com o seu filho, com o seu sobrinho, com o seu vizinho. Mas que você possa abrir o teu coração e deixar com que o amor de Cristo ele te ajude a ajudar outras pessoas. Nós somos abençoados e nós devemos ser abençoadores porque somos abençoados. Então, meu irmão, minha irmã, faça isso. E quanto aos jovens, vocês têm um potencial muito grande. Vocês são fortes, a Bíblia Sagrada diz. Nós já vencemos o maligno juntamente com Cristo. Você é um instrumento, você será um instrumento nas mãos de Deus. Permita que Deus faça com você o que Deus fez com Josias aos 8 anos de idade. Permita que Deus faça com você o que fez com José no Egito, que passou todas as fases sendo fiel. E quando ele chega junto a Faraó para ser governador do Egito, Faraó olha para ele, olha para os seus oficiais e disse: onde acharíamos homem como esse em que há o Espírito de Deus? Faça como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que em meio às dificuldades que sofreu em Babilônia, eles olharam para Deus e disseram: eu não vou negociar minha fé. Que mesmo no momento de dificuldade que eles tiveram, de opressão, de tentação, tanto intelectual, sexual e outras tentações, que de forma implícita nós podemos ver nas Escrituras, eles olharam para a sua fé e decidiram que a fé vale muito a pena. Hoje você é muito bonita, jovem. Hoje você é muito bonito, jovem. Hoje você está cheio de vida, cheio de vigor, mas vai chegar um dia que Salomão disse que os teus roedores não serão como antes. Eles estarão caindo, você não terá mais força. E o que vai sobrar? Você vai olhar para trás e vai enxergar que você teve uma vida dedicada a Deus ou se você teve uma vida dedicada ao mundo e quando você abriu os olhos para essa realidade foi tarde demais. Eu te dou um conselho: converse com um senhor, com uma senhora que aceitou a Jesus depois de idoso e ele vai te dizer e vai se lamentar dizendo: oh meu filho, como eu queria voltar no tempo e servir a Jesus. E você tem essa oportunidade na mão, você tem essa oportunidade diante de ti, então não esqueça disso. Jesus te ama, você é forte, nós somos fortes e já vencemos o maligno, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus e eu conto com você nessa tarefa tão árdua de transmitir o evangelho para a mocidade e de orientar jovens para chegar no reino de Deus. Desafios da vida cristã. Esse foi o nosso tema do nosso grande podcast. Geniel, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Para mim é uma honra entrevistar um jovem senhor. Vocês viram que a mente dele é diferenciada. Estuda, né? Quem estuda, Deus abençoa. E fique ligado nos próximos. Você que vai assistir, compartilhe, manda o link para a família. A gente tem nosso Instagram do Instituto Servo. Esse nosso podcast é com parceria com o Instituto Servo. A gente está realizando no estúdio. Então fique ligadinho no próximo. Até mais.